Bom dia, tá, gente? Olha só, eu sei que tá quase no finalzinho, falta pouquinho para acabar as nossas aulas, tá, hoje. Só que, por favor, gente, vamos focar um pouco, tá? Deixar o almoço um pouquinho de lado, um pouquinho do celular de lado, o WhatsApp de lado, Facebook de lado, tudo de lado hoje para vocês poderem focar no concurso de vocês, tá? Como eu falei para vocês, seguinte, quando eu mudasse a física, que eu falei para vocês que existem física 1, 2 e 3, eu falei que quando eu trocasse da 1, eu ia avisá-los. Então, hoje a gente vai ver física 2, tá bom? A gente vai estudar uma parte de termologia. Dentro da termologia, a gente vai ver calorimetria. A gente vai ver como acontece troca de energia, como acontece equilíbrio térmico, como acontece calor sensível, como que a água muda de estado físico. A gente vai ver tudo isso para o concurso de vocês, tá? Só que eu preciso que vocês foquem aqui para vocês terem a aprovação certa, tá? Para começar, olha só, calorimetria. De acordo com o que está aqui, não é muito difícil, tá? É bem simples essa parte. É a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Tá, professora, mas o que é? Marcar aqui para vocês. Mas o que é isso daqui? Isso daqui, tudo, energia térmica, vocês veem no dia a dia de vocês. Vocês só não sabem, mas vocês veem. Vocês lidam com isso normalmente, tá bom? A energia térmica, ela adquire, o corpo adquire ela, tá bom? Quando a gente tem um fluxo de calor. Tá, professora, mas o que é isso? Olha só, eu tenho um corpo A com uma determinada temperatura. Eu tenho um corpo B com uma determinada temperatura. Eu tenho um fluxo de energia. Tá, o que é isso, professora? Esse corpo está passando energia para esse. Quando eu tenho essa troca, isso é calor. Vocês vão ver, normalmente em alguns livros, a seguinte definição. Calor é energia térmica em trânsito. Só que o que vocês precisam saber sobre energia? Energia, a palavra energia, não tem uma definição certa, concreta. A única coisa que nós sabemos sobre isso é o seguinte: a gente só consegue perceber quando ela se transforma. E no caso da energia térmica, a gente só vê ela quando o corpo recebe esse fluxo de calor, tá bom? Calor, energia, tá? Ponto. É isso que você tem que saber para sua prova. Agora, equilíbrio térmico. Tá, professora, o que quer dizer isso, equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico, dois corpos com temperaturas diferentes. Isso é importante, tá? Porque isso cai nas alternativas. Dois corpos com temperaturas diferentes, tá? Um cede calor por outro até que eles se igualem. Tá, como é que é isso, professora? Olha só. Eu coloquei aqui dois corpos, o TA e o TB. O meu fluxo de calor está indo do vermelho para o azul. O que eu quero dizer com isso? É que a temperatura do ar é maior que a temperatura de B. Ou seja, o A ele é mais quente do que o B. O A, ele que vai passar o calor para o B. O B que vai receber o calor de A. Tá? Até que as temperaturas se igualem. Até que eu chegue nisso daqui. Calma aí. Até que eu chegue. Vamos lá. Até que eu chegue em a temperatura de A. Opa! Calma aí.
Voltamos. Fiquem tranquilos que a gente vai continuar. O que eu quero chegar aqui? Eu quero que os dois corpos que antes do fluxo de calor tinham duas temperaturas diferentes, agora eles vão ter temperaturas iguais, tá bom? Revisando, equilíbrio térmico. Inicialmente, os dois corpos têm temperaturas diferentes. Um é mais quente do que o outro. Segundo, é o corpo mais quente que passa o fluxo para o outro corpo, tá bom? Até aqui tá bem moleza para vocês. Agora a gente vai falar o seguinte. Quando um corpo ele ganha calor e ele aumenta a temperatura dele, pode ter duas coisas que podem acontecer. Olha só. Ele pode só variar a temperatura, só que ele também pode mudar o seu estado físico. Só que tem um detalhe. Quando muda a temperatura, a gente depende do calor específico do material. Cada material ele tem um calor específico diferente. Um exemplo disso, olha só, a água. O calor específico da água é 1. O calor específico do gelo é 0,5, tá? Essa parte de calor sensível é preciso saber que isso depende do material que é feito, tá bom? Ou seja, calor sensível. Professora, o que eu tenho que saber disso na minha prova? Que quando você ler uma questão e falar o seguinte, que o corpo só mudou de temperatura, você vai trabalhar isso daqui, porque calor sensível é isso. O corpo recebeu o calor e ele só variou a temperatura dele. O estado físico dele não mudou, tá bom? Isso é essencial na hora de uma prova. Ler que só variou a temperatura, você já sabe que você só vai trabalhar com isso. Ah, professora, mas tem fórmula? Tem fórmula. Só que a fórmula também é simples. Que a gente sempre coloca esse S para identificar que é o de calor sensível, porque a gente vai ver um outro tipo depois. Igual a M. M, gente, representa a massa do corpo, tá bom? O C minúsculo, é importante isso, tá? Porque o C minúsculo, ele vai indicar o calor específico do material, a característica dele. E o delta T? O delta T, a gente já viu várias vezes em sala de aula, que o delta é a variação. O T representa a temperatura. Então, se ele chegou, se inicialmente eu estava em uma determinada temperatura, recebi calor, minha temperatura subiu. Então, eu tive uma variação, tá? É esse valor que vai entrar aqui. É isso que vai se encaixar, tudo bem? Unidade. Prestem atenção nas unidades, porque a alternativa que está com unidade diferente do enunciado, vocês podem se perder. Como que você vai fazer isso? Normalmente, a gente usa unidade de calor, que é energia, a gente usa em calorias. Só que para você achar o calor em calorias, preste atenção nisso, isso vocês não podem errar. A minha massa tem que estar em gramas, tá bom? Para você achar em calorias, a sua massa tem que estar em gramas. Não esquece isso, pelo amor de Deus, porque isso é pegadinha de prova de qualquer concurso. Tá, professora, mas é minha temperatura. Temperatura em Celsius. Normalmente, desse determinado assunto aqui, ele já te dá a temperatura na unidade certa, que você não precisa mudar, tá bom? E o C, o calor específico. Olha só, calor específico, os concursos dão esse valor, tá bom? Você não precisa saber de cor. Mas, se você for aquele aluno que pratica, que faz o que eu falo para vocês fazerem, se faz o exercício da apostila que eu passo, se faz os exercícios da lista, vocês vão saber de cor isso, porque vocês vão ver tanto que qualquer exercício que vocês forem ver depois, vocês vão saber de cabeça o calor específico de qualquer material, tá bom? Revisando. Mudança só de temperatura, então é calor sensível. Outro detalhe importante, gente, olha só. Calor é energia. A unidade no sistema internacional
de energia é joule. Ah, professora, mas então é diferente a outra coisa? Eu falei assim, não, não é. A única coisa que muda é a unidade. Por exemplo, igual a massa de um corpo. Você pode medir ela tanto em gramas quanto em quilograma. Aí você faz uma conversão. Mas quando se trata de calor, é a mesma coisa. Você tem o calor em calorias, você tem o calor em joule. Tudo bem? Professora, como que é essa conversão? Olha só como é que é a conversão. Caneta. Olha só. 1 cal. A gente representa assim as calorias, tá? 1 cal é igual a 4,8 joule. Ou seja, professora, você está me falando que eu posso calcular tudo isso em calorias e ainda chegar e ainda posso transformar em joule? Sim, você pode. Você pode fazer uma regra de 3 com isso daqui, tá bom? Gente, é muito simples, essa parte é tranquila, tá bom? Isso daqui, ó, é certo na prova de vocês, tá? Continuando. Olha só, um exemplo de como a gente vai ver o calor sensível na sua prova. Olha só. Qual a quantidade de calor sensível? Aqui, ele já falou que é calor sensível. Porém, se ele não me falasse, eu teria como saber. Como que eu saberia que é calor sensível? Se tivesse mudado só a temperatura dele. Tudo bem? Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 quilos? Olha só, a minha unidade está em quilograma. De 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Primeira coisa que eu vou fazer, todas as questões a gente tem que fazer isso. Colher os dados que o enunciado já te deu. Olha só, a massa dele é 2 quilos. O calor específico, ele já te deu aqui, ó, 0,119 cal/gramas. E ele falou que inicialmente a minha temperatura foi 20. E no final ele chegou com 200 graus. O que significa isso? A minha variação de temperatura é o seguinte. Afinal, foi 200. Menos 20, que foi a inicial. O que eu quero dizer com isso? Que a minha variação de temperatura foi igual a 180. Agora, como que eu jogo isso na fórmula, professora? Olha só variou a temperatura, então qual vai ser a fórmula? Q igual a C vezes M sobre ΔT. Tem um macete que vocês já devem ter visto para decorar essa fórmula, que a gente fala que é que macete, que é o Q, C, o M e o T no final, tá bom? Como que eu vou jogar esses valores aqui? Ele pediu quantidade de calor, então é o que eu quero achar. Eu tenho o C minúsculo, que é o calor específico. O calor específico ele já deu aqui, ó. Calor específico do ferro. Coloquei aqui. A massa. Minha massa pode entrar em gramas aqui? Fala que não. Não, né? Não pode ter. Ou não pode entrar em quilograma. Ela tem que entrar em gramas aqui. Se eu tenho 2 quilos e eu vou passar isso para grama, eu vou ter 2.000. Tá bom? Nesse caso aqui eu tenho que passar. Vezes a minha variação de temperatura. Tá? Esse 200 menos 20
saiu daqui, da minha variação de temperatura, que deu 180 e daqui. Depois disso, vocês só vão fazer a conta matemática, vocês só vão fazer o produto, que deu 42.840 calorias. Tá, professora, mas eu tô vendo que aqui tem quilocal. Como assim quilocal? É porque todas as unidades, elas possuem múltiplos e submúltiplos. Eu já falei isso em sala de aula com vocês. Ou seja, se você vai achar em calorias, mas suponha que na tua prova ela peça em quilocal. Quilocal, isso quer dizer que você tem que dividir por 1000. Mas tem um macete muito simples, que dividir por 1000 significa andar com a vírgula para a esquerda. Ou seja, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Se a minha vírgula estava aqui e eu andar com ela, ela para aqui, entre o 2 e 8. Então, quando for quilocal, aí vai ser 42,84. Foi? Até que tá tranquilo, tá suave para vocês. Agora a gente vai falar, assim, a gente já falou sobre calor específico, mas o que eu quero que vocês entendam? Que a energia necessária é de 1 grama para aumentar ou diminuir a temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, é quanto que eu tenho que dar para um determinado corpo, tá? De 1 grama só da substância para alterar 1 grau. É isso que me indica se ele vai precisar de mais calor ou não. Tranquilo até aqui, né? Agora, capacidade térmica. Professora, qual é a diferença de capacidade térmica para isso daqui? Isso daqui a gente quer saber em 1 grama. Isso daqui não, isso daqui é o corpo todo, tá bom? O calor específico é uma característica do material, tudo bem? Capacidade térmica, como que a gente vai calcular isso, professora? A gente já viu como a gente calcula calor, tá bom? Se a gente sabe calcular o calor, a gente consegue calcular a capacidade térmica, tudo bem? A minha capacidade térmica é o quê? Q sobre ΔT. Tá, professora, mas o que é esse ΔT? Esse ΔT é a variação de temperatura, tá bom? Basta vocês saberem calcular a variação de temperatura, como a gente já fez em sala de aula, que vai dar tudo certo, tá? É só isso daqui, é bem simples mesmo calcular a capacidade térmica. Agora, calor latente. Vamos lá, professora, calor latente. Calor sensível, a gente sabe que só variou a minha temperatura. Agora, o calor latente. O que acontece com o corpo quando ele recebe um calor? O que acontece? Ele vai mudar o estado físico dele. Ou seja, um cubo de gelo, ele pode virar só líquido? Pode. Ou seja, mudou o estado físico. Ganhou calor, mudou o estado físico, virou água. Ficou líquido. Mudei o estado físico dele. Isso é calor latente. Ou seja, viu na sua prova, um determinado corpo não mudou o seu estado físico. Falou mudou o estado físico, você já sabe que vocês vão trabalhar calor latente. Tudo bem? A fórmula do calor latente, ela é menor do que a fórmula do calor sensível, tá? É o Q igual a M. A M é indicado por massa, que também tem que estar em gramas, tá? Vezes L. L é o calor latente específico de qualquer mudança. A gente vai ver isso no próximo slide, tá bom? Professora, minha massa aqui também tem que estar em gramas? Tem que estar em gramas, tá? Se no enunciado tiver em quilogramas, você pega e muda para gramas. Se não, o que vai acontecer? Você vai substituir com quilograma. Faz a conta todinha. Chega no final, a sua conta até tá certa, mas a unidade não vai bater, tá? Porque nas alternativas vai estar diferente. Tudo bem? Não vai ser compatível. Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que cada processo vai ter um calor específico de cada processo, igual tinha
no calor sensível que cada material tinha o seu calor específico, então cada mudança de estado físico também vai ter. Ó, vamos ver um por um, que é importante vocês verem os exemplos. O corpo, quando ele está sólido e ele vai para o líquido, a gente fala que é a fusão. Tá, professora, mas o que é isso no meu dia a dia? Pegou o cubo de gelo, tira ele do freezer, deixa ele lá, tá recebendo um calor, 1 hora ele vai estar líquido, puro, tá bom? Isso significa fusão. Agora faz o inverso, do líquido para o gasoso, solidificação. O que é isso, professora? Enchi as formas de gelo todinha, coloquei no freezer. Daqui a um tempo, os cubos de gelo estão lá tudo durinho, ficou sólido, tá bom? É isso que significa. Agora, do líquido para o gasoso. Professora, o que é isso? Vaporização. Olha só, quando você vai fazer aquele café maravilhoso, que todo professor gosta, e todo concurseiro também gosta, você coloca ele lá no fogo. A água, quando ela começa a fazer aquelas bolinhas pequenininhas, e daqui a pouco tá assim, ó, borbulhando, e sai aquela fumaça, vaporização. É isso que tem de exemplo no dia a dia, para vocês entenderem o que é e como funciona. Agora, faz o inverso. Do gasoso para o líquido. Professora, o nome é liquefação ou condensação. Mas como que eu vejo isso no meu dia a dia? Vamos lá. Quem faz comida vai saber. Quem faz aquele arroz maravilhoso vai saber. Olha só, quando você faz lá o arroz, que você tampa a sua panela e você deixa aquela água secar, 1 hora chega no processo de vaporização. Tá, mas o que vem depois disso? Quando você desliga o fogo, que você vai tirar a panela, você percebe que tem gotículas em volta de toda a tampa da panela. Aquilo significa liquefação, que foi do gasoso para o líquido. Essas gotículas significam isso, tá? É um exemplo desse tipo de processo. Tudo bem? Tá, professora, mas a senhora falou que cada um tem um valor. Sim. O do fusão é 80. Solidificação, que é o inverso, é menos 80. Vaporização, 540. E condensação, menos 540. Tudo bem? Tá super tranquilo, né? Aqui tem um exercício, só que antes de eu fazer esse exercício, eu quero revisar com vocês para isso ficar fixo na cabeça de vocês. Vamos lá. Calor sensível, minha mudança de temperatura, tá bom? Anota aí. Calor latente, mudança no meu estado físico. O que é muito importante? Quando você for colocar a massa no calor, quando você substituir, tem que estar em gramas, tem que transformar se não tiver em gramas. Tudo bem? Se tiver em gramas, eu vou achar o meu calor em que unidade? Calorias. Mas se a questão me pedir para colocar no sistema internacional, eu tenho que fazer em joule. Tudo bem? Até aqui, tranquilo, tá bom? Agora, olha isso daqui. É um exemplo, só que ele não é tão simples quanto do calor sensível. Por quê? Na prova de vocês não vão encontrar só calor sensível ou só calor latente, tá bom? Vocês vão ver os dois juntos. Mas, professora, por que eu vou ver os dois juntos? Olha só. Antes disso, deixa eu só passar um gráfico aqui. Olha só, é a curva de aquecimento da água que a gente fala. É que como isso de calor sensível e calor latente funciona na água. O que vocês precisam saber sobre isso? Que qualquer material, na mudança do estado físico, durante a mudança, não tem variação de temperatura, tá bom? Isso não tem. É importante saber isso por uma questão. Porque, olha só, eu tenho gelo aqui, tá vendo os cubinhos de gelo? Menos 20 graus Celsius. Por quê?
A água, gente, para ela entrar no processo de congelamento, para ela congelar, começar isso, primeiro ela tem que chegar a 0 graus Celsius. Depois disso, ela tá gelo, tá em forma de gelo. Então aqui, menos 20 graus Celsius. Eu quero fazer com que esse cubo de gelo vire água e chegue no processo de vaporização. Como assim? Eu tenho menos 20 graus Celsius. Tá, professora, mas para derreter, ele tem que chegar em 0 graus Celsius? Tem que chegar em 0 graus Celsius. O gelo vai elevar a temperatura dele, que está aqui 0, ainda em forma de gelo, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai virar líquido. Virou líquido. Professora, a minha temperatura vai mudar? Não pode mudar. Tem que ficar assim, tudo bem? Depois que chegou em 0 graus Celsius, aí vai entrar o processo de aquecimento, que vai chegar em 100 graus Celsius. Depois que chega em 100 graus Celsius, aí entra no processo de vaporização. Depois que entra de 100 graus Celsius, vaporização, condensação, que a gente viu antes, tá bom? Agora a gente consegue fazer esse exercício aqui, ó, que é de um vestibular, e tem uma questão do Enem muito parecida com essa. Olha só, dispõe-se 200 gramas de gelo. Já está em gramas, não preciso fazer uma conversão. A menos 10 graus Celsius, que recebem calor continuamente de uma fonte, sendo a temperatura final do conjunto igual a 10 graus Celsius. Ou seja, você tem dois processos. O processo que o gelo vai derreter e o processo que a água vai aquecer, tá bom? Vou mostrar como que vai acontecer isso. Essas coisas que estão aqui é o calor específico do gelo, é o calor específico latente, o calor específico da água. Só que a questão pede para você calcular o calor total. A gente vai fazer por parte, olha só. Vou tentar colocar aqui. A minha temperatura inicial é menos 10. Para começar a derreter, o meu gelo tem que chegar em 0 graus. Então, quando chega em 0, eu vou ter isso daqui. Eu ainda vou ter só a mudança de temperatura em forma de gelo. Ou seja, nesse processo, eu vou calcular o quê? Meu calor sensível, que só teve mudança de temperatura. Vamos lá, minha massa é 200, o calor específico é 0,5. Qual é a minha variação de temperatura? Fui de menos 10 para 0. Isso daqui você tem que ter cuidado, olha só. Se eu calcular a minha variação de temperatura, é 0 menos 10. Menos com menos, na multiplicação vai dar mais. Então, vocês têm que se atentar a isso, porque senão vocês perdem a questão de vocês. Então, eu vou ter 0 igual a 0, mais 10, e no final você vai ter 10. Tá bom? Isso aqui vocês não podem errar de jeito nenhum, tá? Quando eu coloco aqui isso na fórmula, vou ensinar um macete para vocês. Quando vocês dividem 0,5, vocês podem colocar 1 sobre 2, que é a mesma coisa. Quando você colocar aqui 1 sobre 2, você vai ter 200 dividido por 2, que vai dar 100. E 100 vezes 10 vai chegar em 1000. E aí a gente vai estar em calorias, porque a massa está em gramas. Depois que você fez isso, entra um outro processo. O meu gelo estava em menos 10. Depois, eu tenho o meu gelo em 0 graus Celsius. Só que é o seguinte, de 0 graus Celsius, quando ele começa a derreter, a minha temperatura vai mudar quando ele virar água? Não vai mudar. Toda vez que tiver um processo de mudança, não pode mudar de jeito nenhum. Calma aí, deixa eu só apagar aqui.
Não pode mudar de jeito nenhum e aqui continua sendo 0. Opa. Aqui continua sendo 0 graus Celsius. Tranquilo? Tá, professora, aqui já mudou de estado físico. O que vai acontecer? Eu vou ter que calcular meu calor sensível ou latente? Mudei meu estado físico, então vai ter que ser o quê? Calor latente. Que eu vou ter o Q igual a M vezes L. O Q é igual a massa, que ele te deu que é 200, tá? Vezes o L. O L, gente, ele já deu aqui para vocês, ó. É igual a 80. Esses dados têm nas questões. Se vocês não lerem as questões, vocês não vão saber os dados. Vezes 80. Que vai me dar 16.000. Só que qual vai ser a unidade? Se minha massa estava em gramas, então vai ser em calorias, tá bom? Aí eu tenho 16.000 e eu tenho 1.000 calorias do outro. Tá, professora, ainda tem mais processo? Tem mais processo. Se o meu gelo estava em menos 10, o meu gelo elevou... Meu gelo elevou a temperatura em 0. Aí, quando chegou em 0, aí sim virou água. Só que a temperatura ainda é 0, que é constante. Depois que virou água, eu posso aquecer para chegar a 10 graus Celsius? Pode. Só que aqui já teve a mudança só de temperatura, tá bom? Ou seja, então aqui eu calculo calor sensível. Não posso calcular calor latente. Que eu tenho massa vezes C igual a ΔT. Aquele macete que a fórmula é aqui macete para vocês gravarem, tá bom? Minha massa é 200, minha massa não muda durante o processo, continua a mesma. Qual o calor sensível da água? 1. Variação de temperatura. Durante esse processo aqui, foi de 0 para 10. Então, a variação é 10 menos 0, que vai te dar 10, tá bom? Aqui a gente só fez a multiplicação. 200 vezes 10 igual a 2.000 calorias. Tranquilo, né, gente? A única coisa que eu peço que vocês entendam, que é fundamental em qualquer concurso, gente, é vocês saberem que durante o processo de mudança de estado físico, a sua temperatura é constante. Ela não muda. Se vocês souberem fazer isso, vocês conseguem pegar uma questão, tá? Continuando, isso daqui eu já falei para vocês. Isso daqui, gente, pode ser cobrado, tá bom? Em forma de gráfico. Tá, professora, como assim? Porque se você tem um corpo numa determinada temperatura aqui no gráfico, elevou a temperatura. Quando chega nisso daqui, quando a minha reta fica assim horizontal, quer dizer que ali está no processo. Por exemplo, se aqui fosse um gelo, quer dizer que aqui está no processo de derretimento, que o gelo está derretendo para virar água. Quando acabou, aí vai elevar a temperatura. Só que depois disso, qual é o processo? Virar vapor. Então, quando fica reta, quer dizer que está nesse processo de vaporização, tá bom? Isso cai nas provas também. Depois disso tudo, depois de tanto detalhe, a gente vai entrar no assunto que é um pouco mais tranquilo, que é formas de propagação de calor. Como que vai passar o calor de um corpo para o outro, como que acontece no gás, como que acontece no líquido, como que acontece no sólido, tudo isso. Tá, professora, tem diferença de um tipo de material para o outro? Tem sim. E é uma parte mais tranquila da prova de vocês e é uma parte também, em geral, que vocês se dão bem. Primeiro tipo, condução térmica. Professor, o que é isso? É um tipo de condução que só ocorre nos sólidos. Anotem isso no caderno de vocês, tá? Exemplo simples, fazem na casa de vocês. Pega uma colher de metal, de alumínio,
acende o isqueiro e coloca assim, para vocês verem como que vai acontecer com o dedo de vocês. O que vai acontecer que daqui a pouco vai estar esquentando. Quando você tem um processo de calor, que você tem algum corpo sólido, na interferência entre eles, no meio do processo, quer dizer que é condução térmica, tá? Só ocorre nos sólidos. Eu preciso saber que só acontece nos sólidos? Precisa. Porque às vezes na prova só vai te perguntar isso. Qual é o processo que acontece só nos sólidos de propagação de calor? Se você souber isso, você consegue matar a questão. Bem tranquilo. Agora, convecção térmica. Esse é um tipo que só acontece nos líquidos e nos gases, tá bom? Anotem essas coisas que são detalhes importantes para a prova. Como assim, professora? Nesse tipo de calor, você tem um deslocamento da matéria, tá bom? O que quer dizer isso, professora? É porque os gases vão se deslocar. Mas como assim? Olha só. Como que funciona a geladeira de vocês em casa? Ar frio e ar quente. Por que o ar frio desce? Por que o ar quente sobe? O ar frio e o ar quente têm densidades diferentes. O ar frio, ele é mais denso, a densidade dele é maior. Então, ele consegue descer. O ar quente tem uma densidade bem menor. Então, ele sobe. É assim que acontece. Toda vez, em qualquer questão que falar que teve transportes de matéria devido à diferença de densidade, você já sabe que é convecção térmica, tá? E que só acontece nos fluidos. Próxima e a última, né? Irradiação. A forma de irradiação ou radiação é aquele tipo de processo que você sente o calor só de você encostar. Só se você chegar perto assim, você sente aquele vapor em você. Exemplo mais simples, fogueira, gente. A fogueira, ela provoca ondas de calor, tá bom? Só de você chegar pertinho assim, você já sente que o seu corpo está aquecendo. Isso daqui é o mais simples possível que vocês vão encontrar. Não tem outra coisa aqui que vocês vão conseguir. Só que tem um detalhe importante, que essa forma de calor, ela é a única que pode acontecer no vácuo, tá bom? Toda vez que numa questão que falar o seguinte, qual é a forma de propagação de calor que só pode ocorrer no vácuo? Vocês já vão saber que vai ser essa, porque é a única que pode, tá bom? Agora, condutores térmicos e isolantes térmicos. Por que eu quero que vocês saibam isso? Porque o Enem, ele descobre isso, tá? O Enem, ele coloca lá um textão para você, para no final você saber exatamente isso daqui. Condutores térmicos. Material, tá bom? Que vai conduzir melhor o calor. O que é isso, professora? Esse calor, ao ser aquecido, ele vai aquecer muito rápido, ou na hora de perder calor, ele vai perder muito rápido também. Agora, isolantes térmicos, você tem mais dificuldade, tá bom? É mais difícil de conseguir fazer aquecer o corpo e mais difícil de fazer esse corpo perder calor. Tudo bem? Quer um exemplo? Aqui, condutores térmicos. Alumínio, ferro, isolantes térmicos, lã, plástico. Esse tipo de material é mais difícil de você conduzir o calor nele. Vamos fazer exercício? Olha só, essa daqui é uma questão do Enem. Para vocês verem, é um texto imenso. Só que eu vou resumir um pouco para vocês. Um professor, ele fez um experimento, tá? E ele estava com duas bandejas. Uma de plástico e uma de alumínio, tá bom? E ele queria variar a temperatura das duas bandejas, tá? Só que ele queria também, olha só, seus alunos afirmaram que a bandeja de alumínio encontra numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e o questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O que? Se o gelo vai derreter, quer dizer que ele vai absorver calor e vai estar perdendo calor ao mesmo tempo.
Absorveu, aí vai começar a perder e vai derreter. Tá, professora, mas aonde que quero chegar com isso? O que acontece? O material que é condutor térmico, para aquecer, ele vai aquecer mais rápido, mas para perder, também vai perder mais rápido. E o isolante tem mais dificuldade, para os dois casos, tá bom? O professor quer saber, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá, ou seja, em qual bandeja vai ter o derretimento. Se vai ser na bandeja de alumínio ou vai ser na bandeja de plástico, tá? Vamos analisar alternativa por alternativa. Mais rapidamente na bandeja de alumínio. Até aqui tá ok, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a do plástico. A questão, essa alternativa está toda correta. Por quê? A de alumínio vai sim ser mais rápido e a condutividade é maior. B. Mais rapidamente na bandeja de plástico. Não tem como ser mais rápido numa bandeja de plástico. Aqui você já pode descartar a questão. A alternativa. C. Mais rapidamente na bandeja de plástico. Também pode descartar. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor. Gente, essa questão da condutividade não vai depender do calor específico, tá bom? Por isso que a D vai estar errada. Com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentação a mesma variação de temperatura. Pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Não tem como ser a mesma coisa nas duas bandejas. Como eu já falei, o plástico é mais difícil de você conseguir isso. O alumínio já é mais fácil, então não tem como ter a mesma apresentação, tá bom? Por isso que a nossa resposta é a letra A. Deixa eu ver outra questão. Essa daqui, olha só. Em qual dos meios o calor se propaga por convecção? Vamos lá, o tipo de calor é esse. O que eu falei sobre convecção? Só acontece nos fluidos. Tá, o que é isso, professora? Gases e líquidos. Ou seja, aqui o único que você tem que é líquido é a água. Então, só pode ser nesse meio, tá bom? Aí os outros você já descarta. Próxima. No inverno, usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã. Vamos lá, eu dei um exemplo que isolante térmico. Eu dei um exemplo que a lã, ela é um isolante térmico. Professora, o que é isso, isolante térmico? Além do que eu já falei. A dificuldade de passagem de calor. O que significa isso? A lã, ela impede de você ter contato com o meio externo e de desse calor passar. Ou seja, tem mais dificuldade para isso acontecer, tá bom? Vamos lá. Ela ser uma fonte de calor? Não, ela não é, porque é uma dificuldade. Na verdade, ela dificulta esse processo. Ser um bom absorvente de calor? Não tem como, porque o objetivo dela é justamente impedir isso, então não tem como saber. Ser um bom condutor de calor? Não tem como, mesma coisa. Impedir que o calor do corpo se propague para o meio externo. Tá correto? Tá correto. Esse é o objetivo da lã, de qualquer outro cobertor. Próxima. Uma pessoa agachada perto de uma fogueira de festa junina. É aquecida por, vamos lá, condução. Pode ser condução? Não pode, porque eu não tenho um material sólido no meio disso. Para ser condução teria que ser isso. Convecção, pode ser? Não pode, porque só acontece nos líquidos e nos gases. Condução e irradiação. Irradiação tá certo? Tá. Mas tá errado porque tem condução, então você não pode marcar. D. Irradiação, tá certo? Tá. Que é a nossa resposta. Gente, aqui acabou a nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem tirar dúvidas lá no grupo, tá bom? Estarei enviando as listas para vocês.
Já pontuei as questões da apostila que precisam ser feitas, tá bom? E eu espero que vocês façam e tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e bom estudo, tá? E boa semana para todo mundo.